Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na BIF3. Ela veio trabalhando aí, ela ficou trabalhando aí desde outubro, né? Podemos considerar outubro, e também agora nessa primeiro semestre inteiro, ela vinha trabalhando aqui na retração de 61,8, que é a última de FIBO. Normalmente, quando a gente perde essa retração, a gente tem movimentos que podem buscar o início, né, dessa retração, início desse movimento, mas é óbvio, quando a gente tem um movimento assim muito grande, a gente costuma pegar movimentos menores para projetar, né? Até porque é um FIBO que vem lá de março, então talvez até apesar de ter toda a matemática do movimento aqui sendo validada, a gente costuma perder um pouco essa referência lá de trás e trabalhar nesses movimentos mais recentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu poderia fazer, já que o gráfico está limpo, pegando ele do zero aqui, poderia fazer o quê? Aqui a gente tinha uma LTB, né? Não botei exatamente no lugar certo, mas só para ilustrar, tá? De qualquer maneira, essa LTB foi perdida, então assim como quando a gente pede uma LTA, a gente pede uma LTB, a gente ajusta, né, ou rompe uma LTB, a gente ajusta a retração para esta perna de queda, para ver aonde são os movimentos de retração, tá? Então vou fazer isso agora, ó. Deixa eu botar o imã aqui. Ok? Então reparem que, por exemplo, esse pivôzinho aqui de baixa, ele cravou, ele gerou este alvo aqui, que era o último alvo, o alvo final desta queda, tá? Este pivôzinho de baixa, perdido aqui, quando tocou a média de 200. Então a gente teve o terceiro alvo de FIBO, né? A leitura de retração também a gente pode usar como projeção, tá? Então aqui, quando a gente usa a terceira retração para projetar, que aqui no caso eu já fiz direto a retração, mas a vantagem nesses estudos mais clássicos é que quando você usa a retração para projetar, ao invés de projetar, por exemplo, aquela projeção de 3 pernas, que eu uso bastante também, até porque ela já me permite mapear todos os alvos, os 3 alvos antecipadamente. Então, neste caso aqui, pegando essa projeção aqui, ó, eu tenho justamente os 3 alvos aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, né? E aí sim, quando chega no terceiro, que é sempre um forte candidato à reversão, e vejam que a gente fez um fundo duplo e deu essa reversão, e foi romper a LTB e foi testar as retrações, né? Ou seja, trocando a projeção por retração, mas a ferramenta que a gente pode usar sempre é a mesma. Ele foi lá buscar a primeira retração e voltou a corrigir para testar fundo. E este fundo foi perdido, né? Então, eu estaria trabalhando, no momento que perde este fundo, eu estaria trabalhando com os alvos ou da última perna de alta ou do primeiro pivôzinho de baixa, tá? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, vamos pegar a última perninha de alta, essa aqui. Ó, ele violou o segundo alvo, ó, dá para ver que ele cravou o primeiro alvo com precisão, depois segurou aqui fortemente no primeiro alvo de novo, né, veio testar aqui o ponto que gerou essa projeção para baixo, quando esse fundo foi perdido, e foi perdido esse alvo e segurou aqui no segundo. E aí, do nada, aqui no meio, realmente... são tantos anos usando isso, quando você vê uma reversão no meio do nada, que não tem um FIBO sequer, é algo que eu mesmo fico atônito, porque eu não estou acostumado a ver o papel parar de subir ou parar de cair no meio do nada. Normalmente, quando eu fico assim perdido, aí uma dica que eu dou para todo mundo. Bom, claramente o papel aqui mostra que fez um rompimento de LTB. Então, FIBO nele, né? FIBO nele. Então, neste caso, no momento que eu vou botar a retração aqui, eu vou fazer uma engenharia reversa e já descobri qual foi o alvo, ó. Ó, tá aqui. Qual alvo, afinal de contas, então, gerou este fundo aqui? Né? Vamos pagar essa retração por enquanto. Qual foi o alvo deste fundo? Tá aqui. Ele foi exatamente, ó, no primeiro alvo deste pivô de baixa. Ó. Caiu, subiu e depois foi lá buscar o terceiro alvo. O terceiro alvo não, perdão, o primeiro alvo, tá? A gente pode até
né? Para quem usa, por exemplo, espelhamento ao invés de pivôs para projetar, como eu fiz o primeiro aqui, que tinha cravado o primeiro alvo e depois ficou meio perdido, a gente pode voltar para trás para justamente pegar os movimentos anteriores e, ó, aqui de novo a gente vê que esta perna de alta aqui, justamente, ó, esta perna após o pullback, ou seja, se eu estivesse projetando esta perna de alta aqui, que começa aqui, ó, se eu estivesse projetando ela para baixo, seria também o primeiro alvo dela. Ou seja, normalmente, quando a gente tem uma projeção de um fundo é perdido, um pivô é rompido, as probabilidades, e eu vou usar dados de intraday, de operações que nós fazemos com índice, com dólar, a gente tem 85% de chance de ir no primeiro alvo, 65% de chance de ir no segundo, ou seja, vai diminuindo, né, a potência daquele movimento. Aí ele foi cravar o primeiro alvo e virou de uma vez só, na verdade deu um sinal de possível reversão já anteontem, que foi esse candle branco aqui, que limpou 3 candles de queda, né? Limpou 3 candles de queda, esse candle branco aqui, é um sinal de bastante força. Ontem deu uma descansada, né? Ontem o mercado estava bem difícil, bem volátil aí por conta da votação do voto impresso, né? A votação da PEC do voto impresso, né? E hoje e ontem, como vocês já sabem, deu rejeitada a votação, e com isso tiramos um bode da sala e temos aí mais outros tantos aí assustando a gente, mas hoje a gente teve, aproveitando, então neste caso aqui, só continuando o BIF, neste caso aqui, ó, pegando a própria retração, deixa eu só ajustar aqui no fundo certinho, pegando a própria retração, a gente vê que ela já corrigiu 50% de toda esta queda, tá? E aqui, então, é uma resistência dupla, porque a gente tem a média de 200, que está descendente, ou seja, a tendência primária de baixa, e a retração de 50, é uma resistência dupla. Mas com este volume, com este candle gigante, isso aqui sugere que ele vai testar essa retração e testar topo, né? Sugere, mas o mercado é uma caixinha de surpresas, né? Como dizia o Forrest Gump, não vamos... É perigoso alguém com um movimento desse tamanho já apostar nessa possibilidade de continuação e o papel corrigir metade disso aqui para fazer um pullback aqui na própria LTB rompida ou até na retração que passou reto, igual uma vaca brava. Pô, ele vinha aqui e a pessoa fica passando calor, né? É o tipo de entrada dificílima de se fazer. Dificílima. Talvez para quem é fundamentalista que conseguiu ler qual foi a razão disso aqui, aí dá para entrar porque o cara não fica muito ligado no preço, né? Mas para quem é grafista, toda entrada exige uma proteção, exige um stop. E aonde seria o stop deste candle? Aqui embaixo, nessa mínima, ou seja, um stop de 15%, por exemplo, está fora de qualquer possibilidade de trade para mim. Meus stops nunca podem ser maior que 10%. Para se eu alocar, por exemplo, 10% do meu capital operacional nessa operação, eu perder cerca de 1% nesse papel. Ok, você pode reduzir, operar 5%, né, para reduzir, então, o prejuízo se for buscar esse stop? Pode, mas, enfim, é complicado fazer uma entrada aqui tecnicamente, mas fez um movimento de força fenomenal e sugere a possibilidade de vir buscar a última retração, e pela força e o volume, também não é um dos maiores volumes, mas é um volume que se destacou bastante aí desde maio para cá, ele continuar subindo, né?